Por que uma pintura aparentemente simples se tornou o maior enigma da história da arte? A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, não é apenas um retrato. É um mistério que resiste ao tempo, às explicações e até à tecnologia mais avançada. O que há nesse sorriso quase imperceptível e nesse olhar que parece nos perseguir? Milhões de turistas se aglomeram todos os anos diante dela no Louvre. Alguns tiram selfies, outros apenas contemplam, mas todos compartilham do mesmo fascínio. Cientistas já usaram infravermelho, raios X e até inteligência artificial para tentar decifrar seus segredos, e a cada resposta, novas perguntas surgem. É justamente essa tensão entre simplicidade e mistério que a torna inesgotável. Como escreveu Ernst Gombrich, nunca houve uma obra de arte que parecesse tão viva e, ao mesmo tempo, tão distante. Ao longo deste vídeo, vamos explorar os detalhes ocultos, as teorias intrigantes e os debates que transformaram a Mona Lisa em um ícone cultural eterno. Mas, afinal, o verdadeiro mistério está na tela, ou em nós, que nunca paramos de buscá-lo. No início do século XVI, Florença era muito mais do que uma cidade italiana. Era um verdadeiro laboratório de ideias, onde ciência, filosofia e arte se encontravam em efervescência. Ali, o Renascimento florescia, trazendo uma visão de mundo que colocava o ser humano no centro das reflexões. Era nesse ambiente vibrante que Leonardo da Vinci se movia. Um homem que não cabia em uma única definição: pintor, inventor, engenheiro, anatomista, filósofo. Leonardo representava a síntese perfeita do ideal renascentista, o de um gênio universal, que buscava compreender a totalidade da realidade. A Mona Lisa nasce justamente desse espírito. Não se trata apenas de um retrato encomendado por um comerciante florentino, mas de um compêndio da visão de mundo de Leonardo. Cada traço revela não só uma preocupação estética, mas também científica. O estudo da anatomia humana, a observação da natureza, o interesse pela luz e pelo movimento. Leonardo via a pintura como um espelho da vida, e a Mona Lisa é sua tentativa de condensar em uma única imagem a complexidade do ser humano. Mas quem foi, afinal, a mulher que posou para esse retrato? A hipótese mais aceita é que se tratava de Lisa Gherardini, esposa do comerciante Francesco del Giocondo, o que explicaria o título alternativo da obra, La Gioconda. Essa teoria ganhou força em 2005, quando a Universidade de Heidelberg anunciou a descoberta de uma anotação feita em 1503 por Agostino Vespucci, um funcionário da chancelaria de Florença, em um livro de Cícero. Vespucci comparava Leonardo a Apelles, o pintor da antiguidade, e citava que Da Vinci trabalhava em um retrato de Lisa del Giocondo. Esse documento é considerado até hoje a evidência mais sólida sobre a identidade da modelo. No entanto, a dúvida nunca deixou de instigar pesquisadores. Alguns sugerem que poderia ser Isabella d'Este, marquesa de Mantua, e uma das mulheres mais influentes de seu tempo, que inclusive posou para desenhos de Leonardo. Essa hipótese, embora minoritária, chama a atenção por conectar a Mona Lisa à esfera da alta nobreza italiana. E há ainda teorias mais ousadas. A artista e pesquisadora Lilian Schwartz utilizou técnicas de sobreposição digital nos anos 1980 e sugeriu que a Mona Lisa poderia ser um autorretrato disfarçado de Leonardo. O formato do rosto e o posicionamento de certos traços teriam grande semelhança com um desenho considerado autorretrato do mestre. Embora essa teoria seja polêmica, ela reforça a ideia de que Leonardo poderia estar mais interessado em criar um enigma visual e psicológico do que simplesmente em representar uma modelo real. Esse enigma sobre a identidade da modelo é apenas o primeiro de muitos. Ele abre caminho para compreendermos a Mona Lisa não como uma simples pintura, mas como um campo de mistérios em que realidade e imaginação se entrelaçam. Leonardo, sempre inquieto, parecia menos interessado em fixar um rosto do que em criar um retrato da própria condição humana. E é justamente nesse ponto que sua genialidade se revela, ao transformar um pedido aparentemente banal em um dos maiores enigmas da história da arte. Como afirmou o historiador Martin Kemp, um dos maiores especialistas em Leonardo, a Mona Lisa não é apenas sobre quem ela era, mas sobre o que Leonardo fez dela.
Ele a transformou em algo que transcende a individualidade e se torna um ícone da humanidade. Quando pensamos na Mona Lisa, a atenção quase sempre se concentra no sorriso e no olhar da modelo. No entanto, há algo igualmente intrigante no fundo da pintura, um detalhe muitas vezes negligenciado: a paisagem que se estende atrás da figura. À primeira vista, ela parece natural, com rios, montanhas e uma ponte medieval. Mas, ao olhar com mais cuidado, surge uma estranheza. As formações rochosas são irreais, as estradas não levam a lugar algum, e o horizonte se fragmenta em perspectivas que não se encaixam entre si. Geólogos e historiadores da arte já se debruçaram sobre essa paisagem enigmática. Durante décadas, acreditou-se que a ponte retratada fosse a de Buriano, próxima a Arezzo, mas, em 2023, o historiador italiano Silvano Vincetti defendeu que a ponte seria, na verdade, o Romito de Laterina, hoje em ruínas. Para ele, Leonardo pode ter usado esse elemento para inserir um detalhe geográfico preciso em meio a uma paisagem inventada. Outra interpretação ganhou força em 2024, quando a geóloga Anne Pizzorusso, especialista em Leonardo, afirmou em entrevista ao The Guardian que o cenário da pintura não é alegórico, mas real. Segundo seus estudos, o fundo corresponde à região de Lecco, no norte da Itália, às margens do lago Como. Pizzorusso identificou na obra formações geológicas compatíveis com rochas calcárias típicas da região, além da representação plausível de rios e do ponte Azone Visconti, do século XIV. Para ela, Leonardo, que tinha profundo interesse por geologia, pintou um cenário fiel à natureza, mas transformado poeticamente. No entanto, muitos críticos defendem a visão simbólica. A paisagem, para eles, seria um espaço filosófico, um limiar entre o mundo humano e o eterno. O rio que serpenteia pode ser lido como metáfora da vida, enquanto as montanhas distantes sugerem o inalcançável. Nesse sentido, Leonardo não estaria registrando um lugar real, mas criando um teatro visual da condição humana. Esse detalhe esquecido é, na verdade, um dos pontos que reforçam o caráter enigmático da obra. Afinal, o que Leonardo quis nos dizer ao colocar sua modelo diante de uma paisagem tão estranha? Seria apenas um exercício de perspectiva e técnica? Ou um lembrete de que, por trás da aparência estável da vida, existe sempre um horizonte de mistério? Talvez nenhum detalhe da Mona Lisa seja tão comentado quanto o sorriso. Ele parece estar sempre à beira da revelação, mas nunca se entrega por completo. Alguns espectadores juram que a expressão é alegre, outros a veem como melancólica, e há ainda quem diga que muda conforme o ângulo ou a intensidade da luz. Esse fenômeno, intrigante até para os cientistas, se deve à técnica magistral de Leonardo, o esfumato, em que as transições entre luz e sombra são tão sutis que a linha desaparece, criando uma sensação de movimento e indefinição. Pesquisas em percepção visual mostram que o cérebro humano interpreta de forma diferente a mesma imagem, dependendo de onde se fixa o olhar. Um estudo da Universidade de Freiburg, em 2017, revelou que a maioria dos participantes via a expressão como feliz em mais de 80% dos testes. Isso demonstra que, mesmo ambígua, a obra provoca no público uma sensação predominantemente positiva. Outro fenômeno é o chamado efeito Mona Lisa, conceito descrito por estudiosos da percepção visual. Trata-se da impressão de que a figura está sempre olhando diretamente para o observador, independentemente da posição. Embora estudos recentes, publicados na revista Eye Perception, tenham contestado a força absoluta desse efeito, ele permanece como parte da aura misteriosa do retrato. No contexto cultural do início do século XVI, esse sorriso tinha ainda outro significado. Retratos femininos raramente mostravam expressões tão ambíguas. A sutileza da Mona Lisa poderia ser lida como ousada, até mesmo subversiva, por transmitir uma interioridade complexa em vez da serenidade idealizada que se esperava de uma dama florentina. Mas e se o mistério não estivesse realmente no sorriso, e sim em nós? Como afirmou o historiador Donald Sassoon, autor de Becoming Mona Lisa, o enigma não está na pintura, mas na forma como olhamos para ela. O mistério é uma projeção coletiva da nossa imaginação.
Ao longo do século XX e XXI, a Mona Lisa deixou de ser apenas uma obra de contemplação estética e se tornou também objeto de investigação científica. Pesquisadores aplicaram tecnologias como infravermelho, fluorescência de raios-X e até análise digital de alta resolução para explorar o que se esconde sob a superfície da pintura. Os resultados foram surpreendentes. Em 2004, o engenheiro francês Pascal Cotte, utilizando tecnologia de varredura de 240 megapixels e luz multiespectral, anunciou que descobrira camadas ocultas sob a obra. Segundo ele, havia indícios de uma versão anterior da figura, sem o sorriso enigmático, e até de alterações no posicionamento das mãos. Embora especialistas do Louvre tenham recebido essas conclusões com cautela, o estudo abriu caminho para novas hipóteses sobre o processo criativo de Leonardo. Essas descobertas levantaram uma polêmica importante. Estaria a Mona Lisa inacabada? Muitos especialistas acreditam que sim, que Leonardo, conhecido por sua inquietação criativa, nunca considerou a obra finalizada. A ausência de joias, a delicadeza das sombras e até certas áreas menos detalhadas poderiam reforçar essa hipótese. Para o historiador da arte Martin Kemp, a Mona Lisa é uma obra aberta, sempre em processo. Talvez Leonardo nunca quisesse concluí-la, mas mantê-la em transformação. O impacto dessas investigações é profundo. A cada exame tecnológico, a Mona Lisa se reinventa. Longe de esgotar o mistério, a ciência parece multiplicá-lo, mostrando que a pintura é um organismo vivo, repleto de camadas, arrependimentos e reinícios. Durante séculos, a Mona Lisa permaneceu como uma pintura de prestígio, mas não muito diferente de outros retratos renascentistas. Foi apenas no século XX que ela se transformou em mito global. E, curiosamente, por causa de um crime. Em 1911, a obra foi roubada do Louvre por Vincenzo Perugia, um ex-funcionário do museu. O desaparecimento durou 2 anos e causou comoção mundial. Jornais publicaram manchetes diárias sobre o sumiço, e escritores como Guillaume Apollinaire e até Pablo Picasso chegaram a ser interrogados pela polícia, embora sem ligação direta com o crime. Quando a pintura foi finalmente recuperada, em 1913, sua fama havia explodido. Como escreveu o crítico Walter Pater, às vezes, uma ausência faz mais pela fama de uma obra do que sua presença constante. No século XX, a Mona Lisa se tornou também objeto de paródia e reinterpretação. Marcel Duchamp, em 1919, desenhou um bigode e um cavanhaque sobre uma reprodução da pintura, batizando-a de Laook, um trocadilho irreverente que questionava a sacralização da arte. Décadas depois, Andy Warhol multiplicou a imagem em serigrafias coloridas, colocando-a ao lado de ícones da cultura pop, como Marilyn Monroe. Hoje, ela é a pintura mais reconhecida do planeta. Mas junto dessa fama, vem também um paradoxo. Para muitos visitantes, a experiência no Louvre é mais sobre estar diante do mito do que sobre observar os detalhes da obra. A Mona Lisa se tornou um espelho da própria humanidade, objeto de devoção, de consumo cultural, de paródia e de debate. Essa transformação tem uma analogia poderosa. Assim como o sorriso da Gioconda nunca se revela por inteiro, a arte também nunca se deixa esgotar em uma única interpretação. Cada geração encontra novos significados, novas críticas, novos usos. Ao longo desta jornada, vimos como a Mona Lisa ultrapassa os limites de um simples retrato. É uma obra que une ciência e imaginação, história e mito, análise tecnológica e fascínio popular. O sorriso enigmático, a paisagem irreal, as camadas ocultas e o destino cultural da pintura se entrelaçam em uma narrativa que permanece viva há mais de 500 anos. Talvez o verdadeiro mistério não esteja em decifrar o sorriso ou identificar com certeza quem foi a modelo, mas em compreender o poder que a arte tem de nos manter em busca. A Mona Lisa continua a nos provocar porque reflete algo essencial: a necessidade humana de interpretar, de questionar, de ver além da superfície. Em um mundo saturado de imagens e informações, a Mona Lisa nos ensina que ainda é possível se deixar fascinar por um enigma. Um quadro pintado no início do século XVI continua a nos reunir,
a nos fazer pensar e a nos lembrar que nem tudo precisa de resposta definitiva. Talvez Leonardo tenha deixado na tela não apenas uma mulher, mas um convite à contemplação da eternidade. E no fim, o segredo da Mona Lisa não está em seus olhos nem em seu sorriso, mas no olhar de quem a contempla.